Pessoal, indo agora para a parte da tangente, tudo bem? Eu vou fazer com vocês a tangente da soma. Semana passada a gente aprendeu o seno e o cosseno da soma e agora eu vou mostrar a tangente da soma. Então, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Professor, como que eu lembro disso? Dessa vez a gente vai ter um macete um pouquinho diferente para lembrar, porém vai ser bem útil também, ó. A gente lê isso aqui, ó, que jeito? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Gente, não esquece desse aqui, ó. Quando fala ele é importante. Se a gente não tiver ele aqui, vai dar errado o nosso resultado, obviamente. Então, lembrando, ó, novamente para vocês. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Professor, como que eu sei quando aqui é positivo e quando aqui vai ser negativo? Gente, essa parte não tem muito segredo, a gente vai ter que memorizar mesmo. Aqui em cima, normalmente ele vai ser... Normalmente não, aqui em cima ele vai ser igual ao símbolo que estiver aqui, e aqui embaixo ele vai ser o sinal oposto. Então, se aqui tiver mais, aqui vai estar mais. Se aqui tiver mais, aqui vai estar menos, tudo bem? Com base nisso, a gente vai calcular a nossa tangente de 75 graus, que vai ser igual a tangente de 45 graus mais 30 graus. Tudo bem? Estou usando ainda aqueles mesmos ângulos que a gente estava usando na aula passada para facilitar aqui, para a gente fazer, aliás, com as mesmas angulações, para mostrar que tem bastante coisa para fazer com esses dois ângulos, certo? Então, colocando a nossa fórmula, onde tem o A, a gente vai colocar 45, onde tem o B, a gente vai colocar 30. Então, ó, a gente tem tangente de 45 mais tangente de 30 dividido por 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 30. Tudo bem? Fazendo agora a substituição desses valores, tangente de 45 é igual a 1 mais tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 1, que a gente não pode esquecer, menos tangente de 45, que é igual a 1, vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Esse 1 aqui, vocês estão vendo que ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele está numa multiplicação. Numa multiplicação, o número 1 ele não vai fazer diferença. Então, por exemplo, se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ele vai ser igual a 1. Se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, ele vai ser igual a 2. Então, ele nunca vai ter nenhuma diferença. Então, a gente pode só tirar. Por quê? 1 vezes raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tira o nosso 1 aqui, porque ele não vai fazer diferença nesse caso, tá? Agora, aqui, esse 1 aqui, a gente vai considerar ele como sendo 3 sobre 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a gente pode fazer, né, utilizar essa igualdade aí a nosso favor. E daí, colocar aqui a mesma coisa, né, raiz de 3 sobre 3, dividido por esse 1, a gente vai fazer a mesma coisa, considerar como sendo 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. O que a gente faz agora, pessoal? Eles estão sendo divididos pelo mesmo número aqui em cima e aqui embaixo. Então, ó, vamos agrupar tudo. Que jeito, professor? A gente coloca, então, 3 mais raiz de 3 dividido por 3. Assim como embaixo, a gente coloca 3 menos raiz de 3 dividido por 3. Tá vendo que isso aqui é uma fração e eles estão sendo divididos pelo mesmo número aqui, ó. A parte de cima está sendo dividida por um número e a parte de baixo está sendo dividida por esse mesmo número. A gente pode simplesmente cortar esses dois e colocar como 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Tudo bem? O que a gente faz aqui, gente? Vou colocar aqui embaixo para a gente poder continuar a conta. 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3.
Nesses casos, algo que vai ajudar muito a gente vai ser multiplicar pelo contrário daqui de baixo. Como assim, professor? Aqui é 3 menos raiz de 3. A gente multiplica em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. E pode multiplicar em cima e embaixo? Pode. Está sendo multiplicado pelo mesmo número, em cima e embaixo, então não vai afetar a nossa divisão. Então, ó, a gente multiplica aqui por 3 mais raiz de 3. E multiplica aqui embaixo também por 3 mais raiz de 3. Isso aqui vai ser igual... A gente aplica o chuveirinho agora, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. É isso mesmo. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Certo? Tudo isso dividido por 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3 também. Menos raiz de 3 vezes 3 vai ser menos 3 raiz de 3. Ó, uma coisa legal agora, você percebe que aqui a gente tem esse valor positivo. E aqui a gente tem esse mesmo valor, só que negativo. O que a gente faz? Corta os dois. Porque um anula o outro. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 normal. Vai ficar menos 3. Isso vai ser igual, então. Ó, aqui em cima, vamos fazer a parte de cima primeiro. 9 mais 3, 12. Certo? Eles são unidades inteiras, então a gente pode só somar o 9 e esse 3 aqui. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. No total, a gente tem, então, 6 raiz de 3. Dividido por 9 menos 3, 6. Isso aqui vai ser igual, então, 12 dividido por 6, 2. 6 raiz de 3 dividido por 6, raiz de 3. Esse aqui vai ser o nosso resultado final. Então, a tangente de 75 graus, ela vai ser igual a 2 mais raiz de 3, tudo bem? É um pouquinho complicadinho toda essa parte aqui, fazer todas essas contas. Porém, é um pouquinho necessário para que vocês entendessem o porquê. Esse é o valor da tangente de 75 graus, certo? Pessoal, falando agora então de tangente de arcos duplos. A gente vai ter então, ó, tangente de um arco duplo vai ser tangente de 2 vezes algum ângulo, que aqui no nosso caso vai ser o ângulo A. Então, tangente de 2A, que a gente pode escrever também como sendo tangente de A mais A, porque A mais A é igual a 2A, tudo bem? Primeiro, vamos usar aquilo que a gente acabou de aprender, lembra? Tangente de A mais B. A gente tem que tangente de A mais B é igual... Vamos fazer ali, ó, cantando musiquinha não, falando só a nossa frase para memorizar. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aqui, ó, positivo. Tem gente que ama e beija. Então, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Isso vale quando a gente está somando A mais B. E quando a gente estiver somando o nosso A mais A, que a gente está querendo fazer aqui. Então, todos os lugares onde tiver o B, a gente vai ter que colocar outro A. Então, aqui coloca A. Aqui, ó, também coloca A. E aqui também vai colocar A. Tudo bem? Então, a nossa fórmula vai ficar assim. Porém, a gente pode ainda juntar algumas coisas nela, deixar ainda mais simples. Então, ó, aqui a gente tem tangente de A mais tangente de A. Isso é a mesma coisa que 2 tangentes de A. Dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A, que é igual a tangente ao quadrado de A. Tudo bem? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Nosso tangente de A mais A, aliás, tangente de 2A vai ser igual a isso aqui. Então, por exemplo, eu quero calcular a tangente de 120 graus. Isso aqui vai ser igual
a tangente de 60 mais 60. Tudo bem? Então, aqui a gente está considerando que o nosso 60 seja igual ao nosso A, certo? Então, todo lugar onde tem A, a gente vai colocar 60. Vamos utilizar isso aqui já, ó. Isso aqui vai ser igual, então, a 2 vezes a tangente de 60 dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de 60. Certo? Vai ficar dessa forma aqui. O que a gente vai fazer? 2 vezes... A gente vai substituir os valores. Então, aqui, ó, tangente de 60 vale raiz de 3. Então, a gente já coloca a raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 dividido por 1 menos raiz de 3 ao quadrado, tudo bem? Porque aqui a tangente está elevada ao quadrado. Então, vai ficar ao quadrado também. Raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 2 vezes raiz de 3 dividido por 1 menos... Gente, raiz de 3 ao quadrado não é igual ao próprio 3? Que é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3. Então, isso aqui a gente pode falar que é igual... Aqui a gente efetua essa operação. Então, 2 vezes raiz de 3 dividido por 1 menos raiz de 3, menos 2. Não, 1 menos raiz de 3 não. 1 menos 3, menos 2. Isso aqui vai ser igual, então, ó, dividir em cima por 2, vai ficar raiz de 3. Dividir embaixo por 2, vai ficar menos 1. Raiz de 3 sobre menos 1 é igual a menos raiz de 3. Então, a gente pode falar, baseado toda nessa formulinha aqui, que a nossa tangente de 120 vai ser igual a menos raiz de 3. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a tangente da diferença. Gente, indo então para a nossa última parte de tangente que a gente vai ter por hoje, é a tangente da nossa diferença, tudo bem? Eu vou fazer as anotações aqui, ó, com a cor azul, porque está acabando um pouquinho a caneta preta, certo? Então, a tangente de A menos B, ou seja, a tangente da diferença de AB. Vai ser a mesma coisa, a gente vai usar a mesma frase para memorizar. Então, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Porém, vocês vão ter que se atentar numa coisa, ó. Quando aqui era positivo, aqui também era positivo e aqui era negativo. Quando aqui é negativo, aqui também vai ser negativo e aqui vai passar a ser positivo. Então, ó, a gente vai inverter esses sinais. Quando aqui era positivo, estava uma forma. Quando aqui é negativo, a gente inverteu essa forma. Onde estava negativo ficou positivo e onde estava positivo ficou negativo. Baseado nisso, a gente vai querer calcular a tangente de um número, né? Tangente de 15, óbvio, para trabalhar com o 45 e o 30 ainda. É a mesma coisa que tangente de 45 menos 30. Tudo bem? Então, aqui onde tem o A, a gente vai colocar 45. Onde tem o B, a gente vai colocar 30. Então, aqui, ó, fazendo a nossa forma, vai ficar tangente de 45 menos tangente de 30 dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Os procedimentos para calcular essa tangente aqui vai ser basicamente os mesmos que a gente usou para calcular a tangente de 75, tudo bem? Só vai mudar alguns sinais, algumas horas, mas o procedimento é igual. Então, tangente de 45, 1, menos tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Dividido por 1 mais tangente de 45, 1 vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A gente vai, assim como no exercício anterior, ó, tirar esse vezes 1 aqui, porque ele não vai afetar em nada. Vamos considerar esse 1 aqui de cima e esse 1 aqui de baixo como sendo 3 sobre 3. E repetir o resto normalmente.
Isso aqui, como eles estão sendo divididos pelo mesmo número, a gente só vai agrupar em cima e embaixo. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente coloca 3 menos raiz de 3, dividido por 3. Embaixo a mesma coisa, 3 mais raiz de 3, dividido por 3. Eles estão sendo divididos pelo mesmo número aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Então, a gente só vai, excluir esse número. Vai ficar 3 menos raiz de 3, dividido por 3 mais raiz de 3. Com isso, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que era bom a gente multiplicar pelo contrário daqui desse número de baixo? Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3. Multiplica aqui, multiplica aqui. Para que a gente faz isso, aliás? Eu não expliquei para vocês, né? Aqui a gente tem uma raiz na parte de baixo, uma raiz dividindo. E isso normalmente na matemática não vai ficar muito legal, vai atrapalhar dependendo do que você for fazer. Então a gente sempre evita colocar raiz na parte de baixo. A gente sempre dá um jeito dessa parte de baixo ter só números inteiros, tudo bem? Então aqui a gente coloca igual, também igual. E a gente faz aqui essa distributiva, né? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos com menos, fica mais. Raiz de 3 com raiz de 3, 3. Vou colocar aqui, a gente poder separar, né, uma partezinha. Mesmo que vai ficar um pouquinho esquisito, vai descendo um pouco, mas só para a gente saber o que é cada coisa. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3, mais 3 raiz de 3. Aqui, o mesmo caso da tangente de 75, que a gente tinha o mesmo valor, porém uma parte estava positiva e outra parte estava negativa. A gente só corta esses dois. 3 vezes, aliás, raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos 3. Isso aqui, então, vai ser igual, vou colocar aqui, 9 mais 3. Vamos fazer já fazendo a soma. 9 mais 3, 12. Menos 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3. Então, no total, são menos 6 raiz de 3. Dividido por 9 menos 3, 6. Isso aqui vai ser igual a 12 sobre 6, 2. Menos 6 raiz de 3 dividido por 6, raiz de 3. Então, essa aqui, vai ser a tangente dos nossos 15 graus, tudo bem? Utilizando só o ângulo de 45 e de 30 graus, a gente consegue calcular isso. Gente, professor, e se eu não conseguir lembrar de jeito nenhum, essa formulinha aqui do tem gente que ama, tem gente que beija. O que a gente faz? A tangente de, por exemplo aqui, tangente de A menos B, pode ser descrita como seno de A menos B dividido por cosseno de A menos B. Aí você lembra daquela formulinha que eu mostrei para vocês semana passada, onde a gente calculava o seno de A menos B e o cosseno de A menos B. E você divide um pelo outro, tudo bem? Professor, mas eu não lembro nem nenhuma daquelas formulinhas. Aí a gente não vai ter o que fazer, você vai ter que realmente pular o exercício. Porém, uma daquelas duas, aliás, uma não, as duas daquelas formulinhas lá, de seno e cosseno principalmente, são muito importantes. Vocês precisam gravar ela. Essa aqui também é muito importante, porém, se você tiver que dar prioridade, dê prioridade àquelas duas, certo? Mas aí aquelas lá, elas precisam do seno cosseno de A e seno cosseno de B também para calcular. Como que eu faço? Você faz seu triângulo retângulo, lembra? A tangente de um número, ela sempre vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, você vai saber esse número e esse. Você faz o teorema de Pitágoras, descobre esse aqui também, e daí você já vai poder fazer todas as relações. Tanto o seno, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, tanto o cosseno, que vai ser cateto
cateto adjacente sobre hipotenusa, tanto a tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, você faz aquele triângulozinho, trabalha em cima dele de uma forma bem rápida. Acho que eu mostrei na aula passada ou na aula retrasada. E com isso você vai conseguir já descobrir todas essas coisinhas aqui, fazer todas essas relações, certo?